Então o grande problema é a demagogia política, é a hipocrisia de um governo que é populista, fala uma coisa e faz completamente diferente. A defesa de Jair Bolsonaro recorre contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de não liberar o passaporte dele para ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes indicou que o ex-presidente continua dando sinais da possibilidade de fugir do Brasil para escapar das investigações de uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Hoje, inclusive, já tem informação que talvez Michele Bolsonaro vá no lugar de Bolsonaro para essa posse lá nos Estados Unidos. Então, Mundinho, a sua visão desse assunto? Bom dia. Bom dia. É aquele negócio, né, Júnior? Você faz e você tem que pagar pelas coisas que você andou aprontando. É óbvio que por trás disso tudo existe aí um fator político muito forte, mas os processos existem. O Bolsonaro passou a noite, né, numa embaixada, então ele já disse algumas vezes que, se fosse o caso, que ele iria para alguma embaixada. E então ele está simplesmente pagando pelo passado. Então, como disse o William, eu concordo com ele, acerte as contas e vamos ver se essas contas serão acertadas em breve, né? E vida que segue. Mas nesse momento, realmente, pelas atitudes e pelo passado, por tudo aquilo que está na mesa, né? Polícia Federal, a PGR já se pronunciou. Então, eu acredito que o Supremo também vai negar a liberação do passaporte de Bolsonaro para comparecimento na posse de Donald Trump. Pela informação de agora de manhã, que a Michele deve ir no lugar Vamos pensar que um político, você falou mal de um político aí, do PT ou do PSOL, sim, e aí entra com uma ação contra você. Você está respondendo a um processo de difamação, sim, de calúnia. Você acha normal que você fique vetado de fazer alguma coisa? Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma a investigação que o Bolsonaro hoje sofre é sobre uma tentativa de golpe de Estado. A gente não pode esquecer isso. É um crime contra a pátria, a democracia. Não estou dizendo que ele é culpado, que ele participou disso. Não é isso. Eu só estou dizendo que ele responde a um processo muito sério dentro do nosso país. Lendo o relatório da Polícia Federal, fica muito claro que o ex-presidente atuou para ajudar, para fomentar esse golpe. Só que ele ainda ele está dentro do inquérito. Ele ainda é investigado. Não pode ter punição preventiva para investigado. Quando ele for condenado, aí sim, vai ter o passaporte retido, vai ser preso, se for o caso, que parece que o Xandão já está com isso no futuro. Agora, punir preventivamente não é justo. 20 segundos para Rita rematar. Olha, que pena que a Silvana não está aqui, porque ela falaria, gente, isso é um julgamento político. Então, em cima do que o Bolsonaro gerou contra ele, a decisão jurídica é política, mas é uma decisão jurídica política porque ele deu elementos para que o Xandão se pronunciasse dessa forma. Eu não sei, eu acho que, imagina só o Bolsonaro e os Estados Unidos não voltar, o mundo não ia cair em cima da cabeça do Xandão? Aí, ele teria muita dificuldade, sabe, Júnior, de em 2030 conseguir ser eleito presidente. Aí eu acho que a gente tem que separar o seguinte: isso parece muito Moro com Lula. A relação Xandão com o Bolsonaro parece muito a relação do Moro com Lula. Quando o Lula queria visitar o neto, o irmão que tinha falecido, e o Moro ia lá e proibia, ele estava levando aquilo para a política. Não era uma decisão racional de seguindo a lei. E eu acho que isso a gente tem que criticar, independente de ser Lula ou Bolsonaro. Deixa eu mudar de assunto. Entre o ministro Fernando Haddad e o governador Romeu Zema tem um novo capítulo, né? Haddad disse que Zema, como é de praxe no bolsonarismo, esconde a verdade. Segundo Haddad, o veto criticado pelo governador dizia respeito a um trecho que obrigaria a União a arcar com dívidas de estados com bancos privados. O ministro também citou que Zema aumentou o próprio salário em quase 300% durante a vigência do polêmico regime de recuperação fiscal. Ou seja, para resumir a prosa aqui, Rita Mundinho, é mais um capítulo daquela discussão que envolve o Propag. O Zema criticando o governo, Fernando Haddad tentando se defender e ao mesmo tempo dando umas cutucadas aí no governador Romeu Zema.
Pois é, aí eles saem do Propag, saem dos termos técnicos do Propag e vão de novo para a briga política. O Zema nunca foi bolsonarista, o Zema é um liberal. Então aqui no Brasil, todo mundo que é liberal é bolsonarista. Todo mundo que é bolsonarista é de extrema direita. Então é um negócio ridículo. Então você não pode ser a favor da liberdade econômica, que você é bolsonarista. Então o Zema, ele tem, e ele pode subir no palanque e falar com tranquilidade, por causa do que ele fez, né? O que ele fez por Minas em termos de saneamento das contas públicas, de redução do número de secretarias. Então ele deu vários exemplos, né? Ele mora na casa dele, quando ele pode, ele anda no carro dele, quando ele pode, assim, por questões de segurança, né? Ele anda ele toma voos comerciais. Então ele deu um grande exemplo para o país inteiro do que é ser um gestor público. Ele veste a camisa de Minas. E eu acho muito difícil o Fernando Haddad hoje ter coragem de trabalhar vestindo a camisa do Brasil, assim como o Lula. Os 17 vetos do presidente Lula à lei da reforma tributária voltam agora para análise do Congresso Nacional, que pode derrubá-los. A alíquota padrão, que me parece que isso que é o que interessa no fim das contas, né? Vai ficar em torno de 28% e deve ser anunciada nos próximos dias. Pois é, então vamos falar de hipocrisia, de demagogia em cima desse governo. Por quê? A alíquota seria de 26,5%. Ontem o Bernard Rappi, em entrevista, né? Ele mesmo já falou que essa alíquota de 28%, ela não pode passar. Então, o presidente Lula vai ter que escolher o que ele vai vetar, que já foi aprovado, para a alíquota voltar para os 26,5%. Então, o grande problema é a demagogia política, é a hipocrisia de um governo que é populista, fala uma coisa e faz completamente diferente. E vou voltar no assunto anterior. É muito difícil para governadores que estão trabalhando duro e que herdaram uma dívida, e grande parte dessas dívidas produzidas pelo Partido dos Trabalhadores, como foi o caso aqui em Minas, e você ter que negociar com o Estado, com a União, que está em uma crise fiscal e que quer que os governos, que os governadores tenham um comportamento muito mais duro do que aquele que a própria União está tendo hoje. Então é preciso dar exemplo de cima para baixo, é preciso uma reforma política para acabar com essa cilada que nós, contribuintes, entramos, porque nós ficamos financiando essa farsa, essa demagogia e essa hipocrisia, e não sobra nada para a gente.